Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Então essa semana, né, a gente começou a leitura do Novo Alimento Diário, né, continuando a série Palavra Viva, Vida e Edificação, cujo nome do livro é Você Quer Receber o Cuidado de Jesus? E a mensagem, a semana 1, é Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor é lá do alto. Ó Senhor Jesus, e nós também somos lá do alto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então nós temos que buscar as coisas lá do alto. Igual o hino falou, né? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ó Senhor Jesus, amém? Vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 3. Amém. Ó Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 3. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém? Vamos ler juntos? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ó Senhor Jesus, essa passagem, né, fala de uma mulher, né, que foi pega no ato da traição junto com um homem casado, né, e a lei naquela época de Moisés falava que deveria ser apedrejada esse ato, a pessoa que praticar esse ato. Mas o Senhor, eles tentaram, né, fazer com que o Senhor apedrejasse realmente aquela mulher, ver se, o que ele iria fazer. E o Senhor não disse que sim, nem que não. Ele só falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele levou luz para aquela situação, né? Ele realmente trouxe uma luz. E o mais interessante aqui é que essa luz fez com que eles voltassem para a sua consciência. Então eles foram, aqui fala, acusados pela própria consciência, né? Então eles saíram porque eles foram acusados pela própria consciência. Foi realmente essa luz do Senhor que trouxe essa consciência deles. Eles se expuseram ali, né? Eles realmente se constrangeram. E a luz do Senhor, ela nos expõe para o arrependimento. Essa é a diferença da luz do Senhor para as coisas que estão no mundo, né? Porque no mundo, eles nos expõem para a nossa vergonha, né? Até para o suicídio, né? Quantas pessoas se suicidaram quando foram expostas, né, com alguma informação delas? Mas a luz do Senhor é para nos trazer o arrependimento, né?
E essa luz realmente tem brilhado aqui no meio da igreja. Porque realmente a gente tem visto com os adolescentes, né? O quanto ele está nos expondo, né? Nos colocando realmente aquela pergunta, né? Eu vou ficar parado? Ó Senhor Jesus. Realmente a gente tem que nos examinar, né? E realmente levar ao arrependimento. Então a gente tem que deixar que essa luz nos examine. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí no capítulo 8, né, no versículo 12, logo aqui de baixo, fala: de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que a gente possa ter realmente essa luz da vida. Mas aqui fala uma diferença, né? Que fala que ele é a luz do mundo, né? Mas aí depois fala: quem me segue, então não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Qual que é a diferença da luz do mundo e da luz da vida? Né? A luz do mundo, quando fala em Gênesis, né? Quando fala no primeiro dia, né? Que houve a separação entre a luz e as trevas, essa luz é realmente quando a gente aceita o Senhor. Né? Quando a gente aceitou o Senhor, houve essa separação, né? Entre a luz e as trevas. Mas aí teve a luz do quarto dia, né? Que separou tanto a lua, né? A lua à noite, e também o sol, criou os luzeiros, né? E esses luzeiros foram para nos dar direção, localização, direcionamento. Então essa é a diferença da luz do mundo e da luz da vida. A luz do mundo todos nós temos quando cremos no Senhor, né? Mas quando nós seguimos de perto, nós seguimos esse direcionamento, aí nós teremos a luz da vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ter essa luz da vida. Ó Senhor Jesus, vamos repetir, irmãos? Eu quero ter a luz da vida. Eu quero ter a luz da vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então não basta, irmãos, não basta a gente apenas crer no Senhor. A gente tem que seguir de perto. Porque se eu creio no Senhor, houve a separação, né? Entre a luz e as trevas. Mas elas ainda estão lá. E eu tenho a opção de escolher entre um ou outro. Então, eu tenho essa opção. E o que eu posso fazer então? Seguir o Senhor. Né? Se eu sigo o Senhor, eu tenho essa luz, mas é uma luz que dá vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E qual é a vontade de Deus, irmãos? Como é que é, João? Ó Senhor Jesus. É isso que os adolescentes têm ganhado, irmãos. É Cristo encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém? 1, 9 e 10. Amém? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Então é todas as coisas, irmãos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então é tudo. É a minha vida, é a sua vida, é a vida das pessoas que estão lá fora. É realmente tudo. Tudo que está aqui tem que ser encabeçado pelo Senhor. Amém. Mas a primeira coisa que tem que ser encabeçada pelo Senhor, primeiramente, é a minha vida e segundo, a igreja. A igreja tem que ser encabeçada para que todas as coisas sejam encabeçadas. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso também permitir esse encabeçamento, né? A igreja não é uma só pessoa, né? Então tem várias pessoas que o Senhor tem que encabeçar para que possa encabeçar a igreja, né? Então o Senhor nos deu esse tempo realmente para que a gente possa ser encabeçado por Ele. E creio que a gente não pode ficar desperdiçando esse tempo, né? Nos negando a ser encabeçados.
é difícil ser encabeçado, né? Às vezes quando é algo contra a sua vontade. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus, estar debaixo desse encabeçamento é estar debaixo dessa luz da vida. Ó Senhor Jesus, que realmente nos traz ao arrependimento, nos dá essa direção, essa voz de comando, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí continuando em João, né, capítulo 8, vamos ler João, quer dizer, capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Ó Senhor Jesus. 8, 23. O que é o título, né, da mensagem? Ó Senhor Jesus. Amém? Amém. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, este mundo não sou. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Os judeus, eles não entendiam, né? Eles não entendiam o Senhor porque eles estavam em uma esfera totalmente diferente, né? Eles estavam aqui embaixo e o Senhor é lá do alto. Ó Senhor Jesus. Então ele estava falando coisas que se a gente ficar na nossa esfera terrena, a gente não vai compreender. Os judeus naquela época, mas hoje a gente também não entende. Se a gente não estiver nessa esfera celestial, a gente não vai entender as coisas do Senhor. A gente vai olhar tudo na lógica. Ó Senhor Jesus, eu não quero olhar tudo na lógica, porque senão eu vou julgar os irmãos. Senhor Jesus, eu vou julgar as mensagens. Eu vou julgar até o agir do Senhor. Eu vou dar a minha opinião do que é melhor. Ó Senhor Jesus, eu não quero posição, eu não quero ser alguém que manda, eu quero ser alguém que obedece. Ó Senhor Jesus, eu quero ser alguém que obedece, o Senhor está debaixo desse encabeçamento. Mas para isso a gente tem que estar com olhos voltados lá para o alto. Ó Senhor Jesus, do serviço de música a gente ia cantar um hino, mas a gente vai deixar para outra semana para a gente continuar ensaiando. Mas o hino fala, de onde sou, lá do alto, minha vida, lá do alto. Meu viver, lá do alto. Para onde vou, né? Lá do alto, né? Meu querer, lá do alto. Então é tudo lá do alto. Tem que ser as minhas vontades, tem que ser lá do alto. O meu querer, a minha vida. Ó Senhor Jesus, nasci de novo. Ó Senhor Jesus, então eu preciso ter essa atitude de alguém que nasceu de novo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente não pode estar nessa esfera terrena, apenas enxergando com nossos olhos físicos, usando a lógica, não usar os nossos 5 sentidos, né? Nossos 5 sentidos, a gente tem a audição, a visão, paladar, o tato, o olfato. Falei todos, né? 5? Ó Senhor Jesus. A gente não pode andar assim, porque senão eu só vou acreditar no que eu vejo. Se eu não vejo, eu tenho que pegar. Somos da fé. Somos da fé. E é isso mesmo. Ó Senhor Jesus, Hebreus 11, 1, irmãos. Vamos abrir? Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que usar essa nossa fé. E realmente a fé é algo que a gente tem que ir praticando, né? A gente tem que ir direto. A gente tem que crer, tem que usar essa nossa fé, porque senão a gente não vai ver as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E que tem preparado para a igreja. Né? E por isso a gente tem que estar com os olhos abertos. Mas é esses olhos espirituais, não é esses olhos físicos, né? Os olhos do coração. Amém. Ó Senhor Jesus, as mulheres, né, que julgaram a mulher adúltera foram embora. Foram expostas pela luz do mundo, mas fugiram da luz da vida. Ó Senhor Jesus, isso as fazem morrer em seus próprios pecados. O Senhor mostrou para elas, deu arrependimento para elas ali, tanto é que elas se examinaram e foram e pararam, né? Não apedrejaram, ninguém apedrejou. Mas elas não ficaram. Elas foram embora. A gente precisa nos arrepender, mas a gente precisa estar próximos do Senhor. A gente precisa estar seguindo de perto esse mover. Porque senão o que adianta, né? Aqui fala que estaremos mortos em nossos próprios pecados. Então se a gente não está seguindo, a gente está morto. Ó Senhor Jesus, eu quero estar vivo. Então se eu sigo, eu tenho essa luz da vida, irmãos. Senhor Jesus. Amém. João 14, versículo 10. Ó Senhor Jesus.
Eu vou fazer os irmãos abrir muita Bíblia, hein? Ó Senhor Jesus. 14, versículo 10. João 14, versículo 10, né? Amém? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa crer, irmãos. Crer que essa obra é uma obra que Deus está fazendo, né? Ó Senhor Jesus. A gente tem que crer que o Senhor Jesus está realmente conduzindo tudo que a gente está fazendo. E que essa palavra não é uma palavra de homens, porque a gente vê cumprindo a obra, né? Igual aqui fala, né? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então o Senhor Jesus, ele estava fazendo obras. E como que sabia que ele era de Deus? Olhando as obras. O Senhor estava fazendo, né? E as pessoas viam. E a gente precisa crer. A gente precisa ter realmente esse posicionamento, né? De crer nessa palavra, crer que essa palavra nos dá direção. E a palavra profética, ela é realmente essa palavra da luz da vida, né? Porque ela faz a obra em nós, ela nos dá direção. Vocês lembram sobre o quarto dia, né? Que os 2 luzeiros era para dar o quê? Direção, localização, direcionamento. Então a palavra profética, ela nos dá a direção, ela nos fala onde a gente está, a nossa localização, e nos dá esse direcionamento, como que a gente vai chegar. Ó Senhor Jesus. Então realmente é a palavra profética que é essa luz da vida. E a gente precisa estar perto dessa palavra e seguindo essa palavra profética de perto. Eu não posso só observar os adolescentes, eu não posso só observar o meu vizinho, um irmão que está ali conduzindo, eu não posso observar os serviços e não participar. Eu tenho que funcionar, exatamente. Eu tenho que correr atrás disso. Irmãos, tem serviço para todo mundo na igreja. Tem serviço mesmo. Às vezes a gente tem que nos desdobrar para correr atrás de irmão por causa de tanto serviço. Sabe? Então tem serviço para todos. Todos do corpo podem ser úteis. Todos podem funcionar nesse corpo. Ó Senhor Jesus. Porque um membro que não funciona está morto, né? Atrofia. Senhor Jesus já ganhou a luz do arrependimento, já crê no Senhor, mas precisa ter essa luz da vida, de seguir de perto, de ter função, de executar a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E continuando em João 14, versículo 2 e 3, fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ó Senhor Jesus, isso nos mostra o quê, irmãos? Que o nosso lugar não é aqui. O Senhor está nos preparando um lugar, né? Então é como se a gente estivesse aqui momentaneamente. Mas não é aqui que a gente tem que estar. Já está preparado para a gente ali, o Senhor já está preparando o lugar para a gente. E esse lugar não é físico, né? É um lugar, ó Senhor Jesus, realmente lá no alto, é outra esfera, é a esfera celestial. Ó Senhor Jesus. E a gente tem que buscar as coisas lá do alto. Por que a gente tem que buscar as coisas lá do alto? Porque é onde Cristo vive. Ó Senhor Jesus, e é para onde nós vamos. Senhor Jesus, então eu não quero construir riquezas nesse mundo. Ó Senhor Jesus, eu não quero simplesmente ter uma posição. Eu não quero me preocupar com a minha situação aqui. Claro, a gente tem que viver tendo as nossas responsabilidades, né? Nosso trabalho, né? Nossas responsabilidades também como casados, como familiares, né? Tem familiares que cuidam da família, filhos que cuidam dos pais. A gente tem as nossas responsabilidades, mas não é essa a nossa meta, né? A nossa meta é as coisas lá do alto. Porque se a gente busca as coisas lá do alto, tudo vai ser acrescentado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu acho que eu tô passando um pouquinho do tempo aqui, né? Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Ó Senhor Jesus. E aí eu queria ler com os irmãos um pedacinho aqui de uma frase aqui do Alimento Diário,
tá? Da página 13. Ó Senhor Jesus. Que fala assim, ó. Deus quer que hoje nós vivamos guiados pelo Espírito e não por nossa lógica e sabedoria humanas. É assim que o Espírito fará coisas inimagináveis, sobrenaturais, como já tem feito em nós. Então, já tem feito, irmãos. Não é algo que a gente vai ver ainda, já está acontecendo. Prossigamos, não limitemos o Espírito. Não digamos, eu não consigo fazer imersão, não consigo fazer grito de guerra. Ó Senhor Jesus, essas coisas acontecem. A gente escuta, né? Já que a gente está falando de coisas físicas também, né? A gente escuta com nossos próprios ouvidos mesmo. Falar assim, grito de guerra é só para adolescente. Imersão, não precisa de imersão, tem um alimento diário. Mas a imersão é imersão na palavra de Deus. Na imersão tem um alimento diário. Ó Senhor Jesus, no grito de guerra tem a palavra. A imersão, tem um grito de guerra da imersão. Então o que não falta pra gente é palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje a caminho, a gente saiu, né, para fazer o Pães e Peixes, né? Com os adolescentes. O Pães e Peixes é um projeto agora da igreja para que os adolescentes menores de 16 anos possam também sair e ofertar, semear a palavra de Deus. Aleluia. Então a gente saiu, né? Amém? Eu saí com a Tawane, saí com o Júnior. E é algo que expõe a gente, né? Mas voltando para cá, vocês falaram, né, Tawane? Os dois combinando de fazer o Vem e Ver no prédio deles, no bairro deles, de fazer um grito de guerra. Falou assim, vamos nos reunir ali e fazer um grito de guerra. Aí eles falaram assim, não, vai vir muita gente pra cá. Eu falei assim, vai ter que fazer outra casa de adolescentes, porque não vai caber aqui de tanto adolescente uma hora. Ó Senhor Jesus. E é isso, é essa simplicidade, irmãos. Enquanto eu tava dirigindo, eu tava pensando assim, poxa vida, eles querem fazer isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ó Senhor Jesus. E eu escolho um pedacinho ali do meu tempo para eu escolher se eu vou fazer ou não. Senhor Jesus, eu escolho chegar o momento da reunião para eu fazer. Ou senão eu espero chegar numa visita de um irmão na minha casa para que eu possa fazer. E não é isso. A simplicidade é a gente deixar o Espírito agir. Não limitemos o Espírito. Então o Espírito está doido. Está querendo fazer coisa inimaginável. E a gente está limitando, barrando, falando, grito de guerra não é para mim. Imersão não é para mim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É pregação do Evangelho. Não vou sair para as ruas. Isso aí é coisa para gente nova. Às vezes gente à toa que não trabalha. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu posso garantir que eu trabalho muito. Senhor Jesus, os jovens também que estão conosco trabalham muito. Né? A gente tem as nossas responsabilidades de casados, trabalhamos e servimos na obra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas o que a gente concorda, e isso é unânime, a gente não volta atrás. Não vai voltar atrás. A gente tem que ir para frente. Né? Igual o hino falou. Né? A gente tem que avançar. Com o Senhor avançar. Amém. Senhor Jesus não é sozinho, é com o Senhor. Então não é dar um passo maior que a perna. Não é que a gente está fazendo algo a mais do que a gente consegue fazer. O Senhor nos dá isso. O Senhor nos dá esse descanso. Né? A gente tem os 12 princípios, que um deles fala companheirismo. Ó Senhor Jesus. Então, além de irmãos, nós somos companheiros. Né? A gente auxilia um ao outro. A gente realmente dá a mão para tudo que o irmão precisa. Então, se eu estou cansado, eu sei que tem um irmão ali que pode me suprir. Mas também se o irmão está cansado, tem suas responsabilidades, eu tenho a obrigação de servir o irmão também. Então é isso que é companheirismo. E é isso que o Senhor quer nos dar. Né? Então, irmãos, vamos avançar. Sejamos simples e deixemos essa palavra nos governar. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. A próxima o Mateus vai liberar sozinho. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar em João 8 então, né? O versículo, ele leu até o 23 para nós. Vamos repeti-lo, porque essa não deve ser a nossa história. Senhor Jesus. Essa frase Jesus falou para os judeus, irmãos. Os judeus que não creram nele, que eram os religiosos da época,
que não se encaixe com a nossa experiência, né? Vamos ler juntos o 23? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Aleluia! Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus não é desse mundo. E o irmão já mostrou para nós em João 3 que aquele que nasce de novo também não é desse mundo. Todos nós conhecemos o versículo, conhecemos? Não precisa de ler então, né? Ele falou para Nicodemos. Nicodemos não estava entendendo, irmãos. Vamos ler só o versículo, vamos ler um pedacinho dele. Está do lado aí, ó, Evangelho de João, capítulo 3. É muito rico. Ó Senhor Jesus, Evangelho de João 3, né? Na verdade, os irmãos sabem quem é Nicodemos, né? Era um religioso, um dos principais dos judeus, um fariseu, que conhecia toda a lei. E no versículo 2, fala que ele foi ter de noite. Vamos ler esse, né? Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele, um religioso, um fariseu, mas ele reconheceu, irmãos, que Jesus era um homem diferente. Ele não reconhecia que Jesus era Deus. Ele não reconhecia que Jesus era o Senhor. É tanto que ele chamou Jesus de Rabi, que é mestre, né? Mas aí, alguma coisa Jesus fazia que ele, judeu, fariseu, tendo a lei, as promessas, ele não tinha poder de fazer. Ele não conseguia. Quem conseguiria abrir os olhos de um cego? Jesus já tinha feito. Ele estava apavorado. Como que um homem abre os olhos de um cego de nascença? Como que um homem faz um coxo andar? Como que um homem transforma a água em vinho? Então esse Nicodemos, religioso, fariseu, estava espantado, irmãos. Ele não entendia. Gente, eu sirvo a Deus, eu sou um fariseu, eu sou um judeu, um dos principais, e a minha oração não faz um homem ver. A minha oração, o máximo que eu consigo fazer com a lei são coisas dessa terra, os sacrifícios terrenos dessa dimensão aqui, ó. E ele ficou impactado, irmãos. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Parece que Jesus respondeu outra coisa para ele, né? Jesus falou para ele assim, irmãos, olha que maravilha. 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, nascer de novo no grego é nascer do alto. E Jesus falou: desse mundo eu não sou. Eu não sou desse mundo. Vocês são desse mundo. Vocês só conhecem as coisas físicas. Vocês só fazem aquilo que vocês acham que vocês conseguem fazer. Vocês acham que uma boa conversa em casa vai resolver o problema do seu casamento. Você acha que às vezes você vai conseguir mudar o seu filho. Vai conseguir resolver o problema da empresa, do trabalho, do vizinho, do irmão, do adolescente. Irmãos, os adolescentes no passado recente entre nós eram conhecidos como o que mesmo? Aborrecentes. Cadê os adolescentes aí? Agora eles são lá do alto. Irmãos, não tem aborrecência mais. Porque eles estão experimentando uma palavra que tem o poder de transformar uma vida. Conselho consegue às vezes convencer um pouco a pessoa. Mas conversão, só o Espírito que faz. E as palavras que o Senhor fala para nós, João 6,63, são Espírito e são vida. Irmãos, o poder do alto é o poder sobrenatural. Na hora que eu parar de querer resolver as coisas, Deus entra em cena. Eu tenho que dar liberdade para o Senhor fazer. E aí, Nicodemo, se você não nascer do alto, você não vai nem ver, e nem tampouco entender, e muito menos entrar no reino de Deus. Irmãos, a alegria que nós temos sentido nos últimos dias, quando nós saímos na pregação do Evangelho, quando nós cuidamos uns dos outros,
na hora dos hinos, do louvor, do grito de guerra, de proclamar um hino, irmãos, é uma alegria lá do alto. Alegria que eu nunca senti com o que o mundo pode dar para mim. Ó Senhor Jesus, a alegria e a paz. A paz que o Senhor nos dá não é a paz que o mundo dá. O Senhor Jesus não falou isso? A paz que eu vos dou não é a paz do mundo. Eu não dou a paz como o mundo dá. Para você ter paz no mundo e para mim ter paz, irmãos, a minha conta bancária tem que estar muito gorda, a minha saúde tem que estar em dia, lá em casa tem que estar só no love com a Edivânia, meus filhos tinham que estar todos servindo ao Senhor, né? Tinha que estar tudo em ordem, tudo certinho, aí eu ia ter paz. Mas essa não é a paz que Deus dá para nós. A paz que o Senhor nos dá está acima das circunstâncias. Ó Senhor Jesus, é isso, irmãos, que a palavra de Deus tem poder para fazer na minha vida e na sua vida. Uma paz que independe da saúde, independe da situação que você está vivendo, porque é uma paz que está em Cristo, acima, assentado nos lugares celestiais. Ó Senhor Jesus. E aí Jesus falou em João 8 assim para eles. João 8, não é isso? João 8. O 23 nós lemos, né? Que o Senhor é lá do alto. Agora, todos que estão nessa reunião aqui, alguém aqui não nasceu de novo ainda? Alguém aqui ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida? Irmão, se não fez isso, vamos fazer agora. Declare no seu coração: Jesus é o Senhor da minha vida. Creia nisso. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, pronto. O Senhor vai te fazer nascer do alto. A vida de Deus vai entrar em você e em mim. É só quando nós cremos. Nós recebemos, né? Mas Jesus falou assim no 24, olha como é que é sério, irmãos. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Os judeus não creram, irmãos. Eles não creram que Jesus era Deus, que Jesus era o grande eu sou, a fonte da salvação. Pelo fato deles não crerem que Jesus era o grande eu sou, qual que era o fim deles? Morrer nos pecados. Ó Senhor Jesus. O versículo 28, ele continua enfatizando, né? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. De novo Jesus fala para eles: olha, vocês vão entender que quando eu for levantado, vocês vão entender, vocês vão ver que o Filho do Homem, vocês vão entender que eu sou Deus, eu sou a eternidade, eu sou a fonte da vida. Irmãos, quando Jesus foi levantado, irmãos? Quando Jesus foi levantado? Quando? Os irmãos lembram? Os irmãos esqueceram? Os adolescentes sabem quando que Jesus foi levantado? Amém. Quando o Senhor foi levado à cruz, ele foi levantado. Nós vamos ler um versículo rapidinho aqui para os irmãos, o Evangelho de João 3,14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! Irmão, nós já sabemos esses versículos, mas é tão desfrutável proclamar essa verdade. Igual a serpente foi levantada no deserto, não é isso? Os irmãos lembram da história do Velho Testamento. As serpentes abrasadoras picaram o povo de Israel, estavam todos morrendo por causa do veneno da serpente. Aí Moisés intercedeu pelo povo, foi lá, Arão, tal, vamos fazer uma serpente de bronze, levanta no haste, e todo aquele que mirar para as serpentes vai ser curado. Curado de quê? Do veneno da serpente. Irmãos, quando nós caímos em pecado, quando a natureza maligna entrou no ser humano lá na queda, no início, o veneno do pecado entrou em nós. Foi ou não foi? Quem aqui, mesmo depois que converteu, aceitou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida,
não ficou com raiva depois. Você aceitou Jesus, nunca mais você teve raiva. Nunca mais ficou irado. Nunca mais você sentiu ofendido quem é casado pelo cônjuge. Ou pelo filho. O filho pelo pai. Mas você é salvo, você nasceu do alto. Por que você fica com raiva ainda? Quem nunca teve uma fraqueza depois de salvo? Todos nós, irmãos. Porque o pecado habita na carne. Quando a desobediência do homem veio, o pecado entrou no ser humano antes da vida de Deus entrar. E aí o que ocorreu com o ser humano? Ele passou a ser escravo do pecado. Não quer ofender quem você ama, vira e mexe, ofende. Não quer pecar, vira e mexe, peca. Não consegue perdoar, mas você queria perdoar. Não tem poder para perdoar, porque o pecado que habita, domina. Paulo deixou isso claro para nós, né? Em Romanos 7. Mas aí, irmãos, só tem um que pode curar o veneno da serpente. Quem pode curar o veneno da serpente? É esse que foi levantado como aquela serpente. Mas não é só você falar, eu creio. Tem que mirar. Não é isso que fala no Velho Testamento? O povo de Israel tinha que mirar na serpente. Hoje nós temos que mirar em quem? Em Jesus. Olha o que está escrito aí. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Às vezes nós lemos isso aqui e fala assim, ter a vida eterna, aí você pensa só lá no futuro. Mas que a vida eterna, irmãos, vivida hoje. A vida eterna é uma esfera, é uma outra dimensão. É viver na presença de Deus, é viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, tem que viver na vida eterna. Nós vamos ver isso aqui, ó. Quer ver? Ó? João 8. Aí João 8 ele continua falando, aí ele fala mais um item, para a gente ficar mais claro, olha só. O versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele falou que ele era o eu sou, quantas vezes aí? 3 vezes. Eu sou, eu sou, eu sou. Senhor Jesus. Apocalipse 1:4, eu não vou ler por causa do tempo, fala que ele é aquele que era, ele é o que é e o que há de vir. Então quem é Jesus, irmãos? Ele é o que era. Antes da criação, ele estava lá, o arquiteto de Deus. Ele é hoje. E por toda a eternidade, ele é o que há de vir. Então, Jesus é quem é Jesus então, irmãos? Jesus é Deus. Ele é. Jesus é. Ele é o grande eu sou. Se eu perguntar para você aqui agora assim, o que você precisa hoje? O que você está precisando hoje, irmão? Pode falar. Desde saúde, dinheiro, perdão, amor, vida, paz. Não interessa o que você precisa. Celso respondeu aí. Irmãos, invoca o Senhor assim lá no seu íntimo agora. Fala, Senhor, o que eu estou achando que eu preciso, Senhor? O que eu preciso, Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, ouça a voz do Senhor respondendo, eu sou. Pode orar aí, irmãos. Pode orar e clamar ao Senhor. Pode orar e clamar ao Senhor. Senhor, eu preciso. Pode fazer sua lista aí agora. Aqui, ó. Em 1 minuto. Vamos dar 1 minuto para os irmãos fazer a lista para Deus aí. Do que você precisa. 1 minuto. Vamos orar. Senhor Jesus. Agora vamos abrir Colossenses, capítulo 1, versículo 15.
que o Senhor vai continuar respondendo para nós. Eu sou. A resposta da sua oração nessa noite, irmãos, é o Senhor Jesus declarando aqui para nós. Eu sou. Senhor Jesus, o Senhor é. Amém? Acharam? Colossenses 1,15. Quem é este? Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus. Aleluia! Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é. 17, irmãos, ele é. Antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia! Senhor Jesus, ele é antes de todas as coisas. Quando você estava orando aí pedindo um tanto de coisa, ou lembrando da sua necessidade, antes, irmãos, de tudo isso acontecer com você, antes de você estar passando por que você está passando, o Senhor já era. Ele já era o que você precisa. Ele já era o que você precisava para não entrar num buraco, para faltar amor, para faltar perdão. Não importa onde você está hoje, antes que isso acontecesse com você que você está passando, o Senhor já era. Por que então nós estamos passando algumas dificuldades na nossa vida? Porque para mim, na minha experiência, naquela situação, ele não era. Ele é, irmãos. Mas para os judeus, eles não foram. Então o Senhor falou para eles assim: vocês vão morrer nos seus pecados. Agora eu vou falar para os irmãos. Deus falou isso muito, muito forte para mim. Você já tem o Senhor, você já crê em mim, você já me serve. Mas se você não imergir na minha palavra, não me seguir de perto, eu não vou ser para você. E você vai ser dominado pelos seus pecados, pelas suas fraquezas. Não é isso que está escrito lá? Vocês vão morrer nos seus pecados. Irmãos, a morte eterna não toca em nós mais. O Senhor nos salvou e salvou para sempre. Mas viver uma vida sendo filho de Deus como um pedinte, isso acontece conosco. Porque o Senhor não é o grande eu sou para mim. Eu tenho que crer, irmãos, que o Senhor é a fonte da minha existência. Não está escrito isso aqui, irmãos? Nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Os irmãos sabem o que é isso aqui. Autoridades espirituais, anjos caídos, demônios. As coisas visíveis e as invisíveis. Coisas que você nem vê, que estão aí ao nosso derredor. Todas essas coisas, irmãos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você está nessa terra por causa dele e para ele. Está escrito isso aqui ou não está? Eu fui criado por meio dele e para ele. Aí eu vou me aventurar, irmãos, a viver para mim mesmo. Os irmãos entendem isso aqui? Olha só. Fui criado por meio dele e para ele. Mas eu, Niltinho, soberbo, acho que eu posso viver para mim mesmo. Fazer o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Eu não preciso da luz do mundo, nem tampouco da luz da vida. O irmão não leu o versículo lá, irmãos. Ele citou, mas depois você lê na sua casa. Gênesis 1, se eu não me engano, 14, que fala assim: quando o Senhor fez o sol e a lua, ele fala assim: fez o sol para governar o dia e fez a lua para governar a noite. A luz da vida, que é o Senhor Jesus, por meio da palavra, ela quer governar a minha vida. E aqui está assim: eu fui criado por ele, por meio dele e para ele. Se eu não viver para ele, irmãos, eu estou vivendo uma vida em vão, vazia, cheia de vaidade. Vai faltar a realidade da minha vida, porque eu fui criado
por meio dele, para ele. Mas a minha vida não é para ele. Eu quero viver do meu jeito. O que acontece comigo? Frustração, tristeza, angústia. Sou um crente que tem o mesmo problema do incrédulo. Irmãos, entendem? Ou eu gosto da mesma coisa que o incrédulo gosta. Mas eu já nasci de novo. E ele me criou para ele. Como é que é? Por meio dele e para ele. Eu só vou ter a verdadeira felicidade, irmãos, se eu viver para ele. Ó Senhor Jesus. Tem um hino assim, né, Claudinei? Viver por Cristo, que vida real. Sempre agradá-lo e ser-lhe leal. Aleluia! Submisso a ele. Seguindo assim, dá bênção para mim. Podemos louvar ele amanhã, né? No Partir do Pão. Senhor Jesus. Irmãos, só vamos ter essa vida real. Romanos 4, né? Olha aí. Olha o que o eu sou, irmãos, quer fazer na sua vida e na minha vida. Irmãos, e não tem outro caminho, é por meio da palavra que ele faz isso. Senhor Jesus, Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que riqueza aí, irmãos. Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, se você ora, lê isso aqui, se você imerge na palavra, isso está sendo falado para nós, irmãos. O eu sou é o Deus Todo-Poderoso, é a fonte do universo, ele é antes de todas as coisas, e ele consegue, por ele ser a própria existência, ele tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Talvez você e eu, na nossa experiência, nós olhamos assim e falamos, não tem jeito agora para mim. Essa situação não tem jeito de resolver. É impossível para mim e é impossível para o homem. Mas aqui fala o que mesmo, irmãos? Que ele chama à existência o que não existe. Irmãos, como isso, irmãos? Só imergindo, orando nessa palavra. O que falta na minha vida e na sua, irmãos? O que falta na vida da igreja? O que falta, irmãos, nesse universo para você ser feliz? Ele chama à existência as coisas que não existem. Senhor Jesus. Irmão, se você e eu desfrutarmos do grande eu sou, puxa, que alegria, hein? Irmãos, eu tenho certeza, todos nós temos coisa aqui que está faltando na nossa vida ainda. Todos nós temos desafio para cumprir ainda. Temos ou não temos? Situações no dia a dia. Coisas que a gente nem entende. Por que você dorme feliz e acorda angustiado? Tem dia que você nem entende isso. Deus chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, a fé verdadeira, ela vem da onde mesmo? De onde que vem a fé? É ali mesmo? Aonde que está o endereço desse versículo? Ó, Romanos 10, 17. Eu vou ler para os irmãos. Ó. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos falado aqui todos os dias, irmãos, a palavra profética faz a obra. Temos falado ou não temos falado? Temos ouvido e temos lido. A palavra profética faz a obra. É isso aqui, irmãos. A fé vem pela pregação. Porque alguém ouve, né? Nós sempre, porque tem uma versão que ajuda, fala assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação pela palavra de Cristo. Quem é a palavra? Deus é a palavra. No princípio era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 14, a palavra se tornou um ser humano, cheio de graça e de verdade. É Jesus, né? Então, Cristo é a palavra. Aleluia. Hebreus 1,
No passado, Deus falava pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Seu Filho. No Novo Testamento, irmãos, Deus gerou a igreja na ressurreição. E a igreja é o corpo de Cristo. E tem muitos membros. Uns apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, doutores e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Para que todos funcionem. Para todo mundo funcionar, todo membro ser saudável. Aí, o que está falando aqui? Falta fé às vezes. Por quê? Porque está faltando ouvir a palavra de Cristo. Quando Deus usa alguém para ministrar a palavra, e essa palavra, ele é fiel ao que Deus está falando nessa era, a palavra é a palavra de Cristo. Agora, se eu usar a Bíblia a meu favor, para o meu benefício, que a gente vê que acontece muito, em muitos lugares, essa não é a palavra de Cristo. Está usando a Bíblia, mas em prol a um benefício de uma instituição. Mas quando você está sendo fiel ao que o Espírito está fazendo nessa terra, e o que o Senhor quer fazer agora, irmãos, é apressar a volta dele. Deus já não suporta esse mundo mais, irmãos. Olha os sinais que estão acontecendo aí fora, porque a pregação do Evangelho do Reino está acontecendo. E Ele está chamando os trabalhadores de última hora. E Ele está falando. Quando você ouve essa palavra, e você vê que é a palavra de Cristo, a fé vem. Quando a fé vem, ela te empodera. Você fala assim, não vou ficar dentro de casa e não vou ficar só nas 4 reuniões dentro do local de reuniões. Eu não vou ler a Bíblia só na hora da reunião da igreja. Eu não vou falar da palavra só na hora da reunião da igreja. Eu não consigo mais. Deus está me mandando ir e pregar o Evangelho do Reino. Então não sou mais uma igreja de 4 paredes. Eu sou uma igreja que sai para a rua. Eu prego o Evangelho. Eu oro pelas pessoas. Eu oferto para essa causa. Eu quero fazer até missões. Cadê Laís? Laís ficou louca, irmãos. Cadê Laís? Levanta só um pouquinho, Laís. Quem não conhece é Laís. Vai para a África. Irmãos, quem gerou esse coração nessa menina aqui? A palavra, ela ouviu a palavra, ela tem ouvido a palavra e gerou a fé nela. Esqueci o nome da nossa irmãzinha aí. Monique, fica em pé, Monique. Monique, irmãos, é uma irmã, membro do corpo de Cristo, que não reúne conosco. No Expolivro, ela e a família foram contatadas. E eles ouviram a palavra. E o coração dela foi gerado a vontade de ir para o CEAP. Na época, ela era de menor. Quanto tempo o Expolivro teve aqui? 2 anos? Você tem quantos anos, Monique? 20. Então, 3 anos atrás, mais ou menos, né? Aí os pais tiveram comunhão conosco, gostaram, mas não deixaram. Agora você tem quantos anos? 20. Oh, já é de maior. E o coração, Deus colocou ela para estudar junto com Giovana. E aí o fogo começou nela de novo. Pode sentar, minha irmã. A Monique vai para o CEAP. Quem gerou isso na Monique, Monique? Quem te convenceu, minha irmã? É a palavra do Senhor. A fé, irmãos, brotou no coração dela. O Senhor está nos chamando, irmãos, para encerrar essa era. Está trazendo um exército de jovens santos. E nós estamos junto com eles. Não é só para os jovens. É para toda a igreja. E não é só para adolescente, é para as crianças também. Mas é para nós também. É para a irmã Terezinha também. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós somos Josué e Caleb. É o irmão Juvenal de 81. Está dentro, irmão? 82? Você está dentro do encargo de pregar o Evangelho, irmão Juvenal? Ô, glória! Irmãos, é para todos nós, irmãos. É para todos nós. Que a misericórdia do Senhor nos encontre. Eu vou parar por aqui. Amanhã tem muita festa, irmãos. Amanhã tem o Partir do Pão. Amanhã tem mais palavra, mais testemunho. Amanhã nós vamos imergir na palavra. Entrar nela, no que Deus falou por último agora. Tem um falar muito fresco aí, irmãos, que toda a igreja vai ficar louca. Ninguém vai querer ficar parado mais. Irmãos, o Senhor está voltando de fato. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Dá tempo ainda?